Bom, pessoal, o tema de hoje é comparando atletas de antigamente ou lutadores de antigamente com os atletas ou lutadores atuais. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo esse tipo de comparação. Ah, quem foi melhor? O Hélio Gracie hoje não duraria 2 minutos com os irmãos Miyao. Ah, o Bochecha foi melhor do que o Rickson Gracie, enfim. Antes de tudo, comparar personalidades de épocas diferentes é muito complicado, já deixo claro isso. É como, por exemplo, quem foi melhor, um gladiador romano ou um lutador de MMA? É um samurai ou um knight, né? Um cavaleiro medieval? É muito difícil, apesar samurai e cavaleiro, por exemplo, se encontraram em uma mesma época, mas não tiveram contatos. Então, como não houve o confronto direto, ou eles não estavam numa posição que poderiam se enfrentar, nunca houve um duelo entre essas duas classes, tudo que a gente falar abre uma gama muito grande de se, de if. Né? Então, se acontecer, se fizer. E é uma conclusão inválida, não dá para fazer nada. Comparar pessoas de épocas diferentes é você pegar os recursos daquela época. Então, você pega o Hélio na sua época de lutador, quanto o Hélio, quanto o Ono, os irmãos Ono, e quanto o Yano, que eram os melhores japoneses lutadores de duelos aqui no Brasil, o Hélio empatou com os dois. Então você poderia dizer que ele estava pelo menos na mesma linha que esses dois. O Hélio contra os irmãos Miau, o Paulo, o João, é infundado. Você não sabe se hoje em dia o Hélio não teria se especializado em jiu-jitsu esportivo. Acho difícil, dada a personalidade dele, mas em prol de um jiu-jitsu mais completo. Mas com certeza o Hélio, de 80 anos, era muito melhor do que o Hélio de 30 anos. Não no sentido de atleta, com certeza. O seu de 80 contra um cara de 19, 20 anos. Não dá. Mas no sentido de ver a modalidade, a estrutura da modalidade, da arte marcial, do método, muito mais completo do que ele via quando era mais jovem. Eu tenho até um vídeo, vou linkar aqui na descrição ou no comentário, que eu gravei falando que o novo é sempre melhor. Porque a humanidade ela sempre avança. O novo é sempre melhor, mas a gente não pode esquecer as fundações. As pessoas. É como comparar o Pelé com o Maradona. O Pelé foi o melhor do seu tempo em todos aqueles que competiam com ele. O Maradona foi o melhor do seu tempo em todos aqueles que competiam com ele. É muito difícil você comparar um cara de uma época contra outra. Você compara da mesma época, por exemplo, um Khan contra um cavaleiro. Eles se enfrentaram. A gente sabe que venceram num lugar, perderam em outro. Então você consegue comparar se for um cavaleiro medieval ou um guerreiro do Gengis Khan, porque eles viveram e se enfrentaram. Só que quando você traz isso para lutadores, não tem como comparar um boxer dos anos 30 com um boxer de hoje. É inusitado. Mas a gente pode comparar com os recursos que tinham na época. Será que um atleta de hoje, que disputa, sei lá, 3 a 5 lutas para vencer uma competição, em média, né? Às vezes tem mais, de 10 minutos, aguentaria lutar já na casa dos 40 anos, se eu não me engano, com 42 anos, mais de 3 horas levando cotovelada na cara? Então, posso dizer também que numa luta hoje, num duelo, o Hélio massacraria qualquer um desses lutadores de esportivo de hoje. Mas também não tem um parâmetro de comparação. Todo mundo questiona o Rickson. Existem pessoas que dizem o Rickson não enfrentou as pessoas mais importantes da sua época. Mas qual foi a época do Rickson? O Rickson nasceu em 1958. Ele tem que 61, né? 62, eu não sei que mês. 61 para 62 anos. Por aí. Quando o primeiro UFC estreou, o Rickson tinha 35 anos. Que lutador hoje começa no MMA com 35 anos? São exceções. Em 2000, acho que foi a última luta dele, se eu não me engano, ele já tinha 42 anos. Ele é de 58, então em 2000 ele tinha 42 anos. Então, a maioria dos lutadores de MMA já se aposentaram. Então, se coloca na posição dele. Você tem um título,
da sua modalidade, reconhecido por todas as pessoas daquela época, da modalidade, como que você é o melhor do mundo. Todos os grandes competidores daquela época diziam: o Rickson é o melhor do mundo, nunca perdeu para ninguém no jiu-jitsu esportivo, tem uma carreira invicta. Por que ele ia lutar de graça? Cara, já no fim da carreira dele, para arriscar perder esse título se ele não tinha o que provar. Ele ia lutar por muito dinheiro. Eu, no lugar dele, faria simplesmente a mesma coisa. A época dele foi os anos 80. Como atleta, por exemplo, como lutador profissional, os anos 80. Mas nos anos 80 não tinha MMA e praticamente nem tinha vale tudo no Brasil. Bom, paciência, a gente não pode ter tudo na vida também. Esse é o lema. Então, é inviável, é impossível você comparar Hélio Gracie, por exemplo, com Roger Gracie. São épocas, características e recursos totalmente diferentes. O jiu-jitsu de hoje é superior ao de antigamente? Que jiu-jitsu? O jiu-jitsu de competição, com certeza, o novo sempre é melhor. Só que o jiu-jitsu é uma gama mais completa. Olhando por um lado capitalista, por exemplo, de negócio, o jiu-jitsu tem fitness, tem defesa pessoal, tem esportivo, tem uma série de classificações que é que a demanda que procura isso, o jiu-jitsu oferece. Por exemplo, por causa do jiu-jitsu esportivo, mas talvez não causa consequência direta, mas a demanda puxou mais o jiu-jitsu esportivo. A defesa pessoal foi relegada, quase não academia no Brasil dava aula mais de defesa pessoal. E aí outras modalidades ocuparam esse espaço, Krav Maga, Aikido, Hapkido, outras ocuparam aquele nicho que uma academia de jiu-jitsu poderia ter se beneficiado. Mas enfim, como eu falei, a gente não pode ter tudo. Então, só para responder o título desse post, não tem como dizer quem foi melhor, Hélio, Rickson ou os irmãos Mial. A gente olha, compara para a sua época e olha para o seu legado. Agora você olha o legado do Rickson, olha o legado do Hélio, olha o legado do Jorge Gracie, por tudo que ele fez, maior lutador da sua época, foi campeão brasileiro de catch wrestling, que era o no-gi, o submission da época, o sem pano da época, e campeão brasileiro de jiu-jitsu por muitos anos, por mais de uma década. E foi campeão de vale tudo, onde não tinha praticamente classificação por peso, era só absoluto. E todos os irmãos Gracie, eles eram pesos leves. Então, você olha o legado desses caras e aí você compara o legado desse cara com esse atleta esportivo de uma modalidade de hoje. Aí você pode comparar. Bom, até mais, gente. Trago mais informações em breve.